Meus amigos, não tá fácil. A economia brasileira passa por um momento delicado. Fundos imobiliários em queda, ações em queda, renda fixa em alta, criptomoedas em alta. Enfim, nós vamos falar tudo nesse vídeo aqui de hoje. Muita gente vendendo fundo imobiliário no desespero. Será que estão fazendo um bom negócio? Será que é a hora de comprar e de vender? Nós vamos discutir tudo nesse momento. Fato é que a economia brasileira passa por um momento delicado, inflação para cima, taxa de juros para cima. O ministro Fernando Haddad está perdido, mais perdido que segue em tiroteio, e nós vamos ter que discutir tudo isso daqui. Então, fica até o final do vídeo, porque pode ser um dos vídeos mais importantes do ano e vai te ajudar a tomar decisões assertivas. Pretendo aqui esclarecer o maior número de dúvidas quanto à economia brasileira, quanto aos fundos imobiliários, para que você possa tomar decisões com mais clareza, se é momento de comprar mais, se é momento de vender, se é momento de esperar, o que pode acontecer com a nossa economia, tá certo? E antes de mais nada, eu já quero abrir com você aqui o Boletim Focus, né? Toda segunda-feira é divulgado pelo Banco Central a perspectiva dos principais indicadores econômicos do país e são importantíssimos para que você possa tomar decisões aí nos seus investimentos. Então vamos dar uma olhada aqui, né, a perspectiva dessa última semana de novembro, já começando agora dezembro, quais foram as perspectivas dos principais economistas do país junto ao Banco Central aqui, para que a gente possa tomar decisões, né? Vamos dar uma olhada quanto ao IPCA, que é o principal indicador da nossa inflação. Inflação que é o aumento generalizado dos preços dos produtos. Se o IPCA sobe muito, o Banco Central ele se vê obrigado a subir a taxa de juros para conter o aumento da inflação. Então vamos ver o que está acontecendo, né? Bom, há 4 semanas, o índice IPCA, a perspectiva era de fechar o ano em 4,59. Subiu há uma semana para 4,63 e subiu de novo para 4,71. Se a gente der uma olhada em 2025, também subiu de 4,34, que era uma semana anterior, para 4,40. 2026 também subiu, aí 2027 caiu, mas aí já está muito longe o cenário. Bom, se a gente olhar aqui o câmbio, né, o dólar, a gente vai ver que a perspectiva se manteve de uma semana para cá, de R$ 5,70. Mas para 2025 já subiu de 5,55 para 5,60 e de 2026 de 5,50 para 5,60. Né? Então a tendência é de um dólar se manter mais alto mesmo aí, muito mais próximo a 6 do que para 5. Tá? E isso pode ainda piorar, dependendo do que o ministro Haddad comentar de novo nas próximas semanas aí. Se ele derrapar de novo, o dólar pode estourar 6 para cima. Vamos ver o que vai dar. Bom, e a taxa Selic, a tendência é de alta, né? Porque foi o que eu falei, se o IPCA está subindo, o Banco Central se vê obrigado a quê? A aumentar a taxa de juros para esfriar o mercado, para conter o aumento no preço dos produtos. Tá? E eu vou explicar o porquê que a inflação está saindo de controle, tem muito a ver com o dólar, eu vou te explicar já já nesse vídeo ainda. Tá, mas olha lá, a Selic, que estava com uma perspectiva de 11,75, mantiveram para 11,75, tá? E para 2025 subiu de 12,25 para 12,63. Para 2026 subiu de 10 para 10,5. E aí 2027 o pessoal já coloca que pode cair, chegando muito próximo à meta desse ano, que era em torno de 9%. Né? Mas enfim, a gente viu aqui que o cenário ainda não está sob controle, muito longe disso. Semana passada a gente viu que a coisa desandou, o dólar passou de R$6, a inflação com uma perspectiva de alta, e aí nós vamos entender o que está acontecendo com a nossa política fiscal aqui no Brasil, tá certo? Fato é que o governo federal está administrando muito mal o nosso dinheiro, liderado pelo ministro, então, Fernando Haddad, que é o ministro da Economia atual e sua equipe. Né? E o que é a política fiscal? De forma muito simples aqui, quanto o Brasil arrecada com impostos, com dividendos das empresas estatais, com privatizações que não acontecem com esse governo, e quanto que a gente gasta com os salários de servidores públicos, com previdência, com despesas públicas, tá legal? Então, o que seria o ideal? A gente arrecadar mais do que a gente gasta, né? Igual a nossa vida aqui. A gente, para investir nosso dinheiro, a gente tem que, o quê? A nossa receita tem que ser maior que a despesa. Só que no Brasil a coisa está invertida. Apesar de o governo atual ter colocado vários aumentos de impostos para a população, a conta não está fechando, tá? Então o que acontece? Pô, se eu aumentei o imposto ao máximo, não consigo mais aumentar imposto para a população, né? Qual que é a contrapartida? Pô, temos que diminuir os gastos, não é isso? Então, se a gente está gastando mais, né, do que a gente ganha, não tem como ganhar mais, tem que diminuir os gastos. E aí a perspectiva do mercado era o quê? Que o ministro Haddad viesse com um pacote de corte de gastos
que fosse aí aceitável para o mercado, até mesmo para os estrangeiros, os investidores internacionais olharem o Brasil, opa, os caras estão dispostos a melhorar a situação econômica do país. Mas não foi isso que aconteceu. O Haddad até trouxe um pacote de corte de gastos, uma proposta, mas no mesmo dia, o cabeçudo, vamos falar assim, anunciou que pretende isentar imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. E isso foi visto como uma medida populista para ganhar voto, porque sabe que o Brasil não pode fazer esse tipo de atuação agora. Nós estamos com um rombo muito grande nas contas públicas. Como é que você vai deixar de receber imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais? Não deve ser aprovado no Congresso. Só que isso veio como uma medida populista. A gente sabe que o presidente Lula talvez venha se reeleger em 2026 ou tenha como uma carta na manga o ministro Haddad. Então estão tentando acariciar o mercado aí, a população brasileira. Né? Em contrapartida, o que eles falaram? Fica tranquilo porque nós vamos taxar quem ganha mais de 50 mil reais, que é uma população mínima, se perder esses votos não tem problema. Só que todo mundo sabe que quem ganha mais de 50 mil reais tem suas empresas, manda o dinheiro para o exterior, não vai fechar a conta. E o mercado não é bobo. Quando ele viu essas notícias, o que passou para o mercado? Porra, vocês estão com puta de um buraco, trouxeram um pacote de corte de gastos que já não foi lá essas coisas, e você ainda tá me falando que vai diminuir a receita ao deixar de receber imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais? O americano, o europeu, o japonês, o coreano que investe no Brasil, falou, eu que não vou ficar nesse barco furado. Arrancou o dinheiro aqui do Brasil, tá certo? E aí o que acontece? Quando você tem uma fuga de dólares do seu país, você tem a sua moeda desvalorizando. E foi isso que aconteceu no Brasil. A gente viu o quê? O dólar disparar, passou de R$6, porque nós tivemos uma fuga de capital estrangeiro muito grande do nosso país. Porque eles não estão contentes, não estão olhando o Brasil como um bom país para investir. E aí, em contrapartida, você vai me perguntar, mas eu não como dólar, o dólar não tem nada a ver comigo. E aí eu vou te explicar que tem muito a ver com você. Por quê? Quando a gente importa grãos para plantar produtos agrícolas, a gente paga em dólar os outros países. Quando a gente importa produtos de tecnologia, até para fabricação de carro, geladeira, micro-ondas, a gente paga em dólar esses produtores, né, essas indústrias. Quando a gente importa petróleo, porque o Brasil importa gasolina de outros países, também é pago em dólar. Então a tendência é que o preço nos produtos subam. E a nossa inflação, que já não está sob controle, pode desandar ainda mais. A consequência disso é o aumento da taxa de juros, o crédito mais caro. E o mercado, o que ele está visando? Ele vê o futuro, ele não está olhando agora, ele já está olhando o futuro. Então o desemprego deve aumentar, o preço dos produtos aumentando, inflação, tudo isso contribui para uma economia mais fraca, as empresas faturar menos dinheiro. E isso é péssimo para a economia. Então é isso que está acontecendo, por isso que o dólar aumentou muito, por isso que a inflação está aumentando também e por isso que o mercado, bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, despencou aí nas últimas semanas. Bom, dito isso, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Banco Central da taxa Selic. Se a gente pegar um ano atrás, a Selic estava em 12,25%. Ela chegou até 13,75% e veio reduzindo, porque a gente via os dados da inflação mais sob controle, o Brasil parecia estar entrando numa rota melhor quanto à economia, né? Mas aí o que aconteceu? Nós reduzimos a nossa Selic de 12,25 para aproximadamente 10,5% ali, ó, e lateralizou de abril de 2024, né, maio de 2024 até outubro de 2024. E a tendência era a gente chegar ao final de 2024 com uma Selic próxima a 9%. O mercado esperava isso, tanto é que os fundos imobiliários e ações no final de 2023, elas subiram, porque a perspectiva dos juros futuros era de cair, né, junto com a Selic. Como eu falei aqui, a perspectiva era cair para 9%. Então o mercado que sempre olha o futuro, fundos imobiliários e ações subiram bastante no final de 2023. Mas chegamos na metade de 2024, o cenário não se provou. A inflação começou a sair de controle, o dólar começou a aumentar e o Banco Central se viu obrigado a começar a aumentar a taxa de juros de novo. Esse movimento começou ali em outubro de 2024 e a tendência é que continue subindo aí, tá, nos próximos meses, até a gente ver a inflação ficar sob controle. E aí, o que acontece quando a taxa Selic sobe, quando os juros futuros sobem? A gente vê a renda variável, ações e fundos imobiliários cair, e é o que está acontecendo, tá? Isso é cíclico, é histórico, não vai mudar. E a renda fixa começa a aumentar, né? Ou seja, os investidores, até mesmo os mais experientes também, e os iniciantes que estão começando agora, que ficam assustados vendo a renda variável cair, ficam com muito medo, eles acabam migrando da renda variável para a renda fixa. Né? Por quê? Vão buscar um porto seguro, teoricamente, né? Colocando ali
na renda fixa que está pagando muito bem. Não vou ser hipócrita de falar isso, tá certo? Mas quem me conhece aqui sabe que eu falo o quê? Tem uma carteira diversificada. Tem que ter renda fixa? Tem. Tem que ter ações? Tem. Fundos imobiliários? Tem. Se você tem um perfil para aceitar algum tipo de risco. Por quê? Nesse momento, a gente está vendo muita oportunidade para comprar ações e fundos imobiliários baratos. E eu vou chegar já já nessa questão. Mas você já entendeu que os juros futuros em alta derrubam a renda variável, fundos imobiliários também. Porque você migra da renda variável para a renda fixa, perde a atratividade dos fundos imobiliários e eles são menos procurados, acabam desvalorizando. Agora, tem muita gente me perguntando, André, e aí investir no Tesouro Direto ou até mesmo em CDB, pré-fixado, IPCA, tá valendo a pena? Eu vou te falar que sim. Dentro de uma carteira diversificada, se o teu percentual que você se dispôs, sei lá, quero ter 25% do meu patrimônio total em renda fixa, se você está abaixo disso, é hora de você aumentar a posição em renda fixa, tá? Agora, a renda fixa é um mau produto? Não, muito pelo contrário. Se você conseguir produtos aí pagando 15% ao ano pré-fixado, ou um IPCA mais 7, pô, tá muito bacana, tá legal? Agora, claro que na renda variável a gente tem a possibilidade de maiores ganhos quando você compra muito abaixo do que valem, tá? Por exemplo, comprando um Tesouro Direto agora 2035, 2045, IPCA, quase IPCA mais 7 que o Tesouro Direto tá pagando, você pode ganhar também na marcação a mercado. Vamos dar uma olhada aqui no Tesouro Direto quanto que ele tá pagando agora. Então olha aqui, ó, nós estamos vendo aqui ó, um Tesouro pré-fixado, 2027 pagando 14%, 2031, 13,72%. Tesouro Selic hoje, 2027, pagando Selic mais 0,03%. Né? Nós temos aqui ó, Tesouro IPCA mais 2035, IPCA mais 6,88% e o IPCA 2045 pagando IPCA mais 6,75%. E com isso, tá pagando super bem, alto, claro, acima de IPCA mais 6 já considero que é uma bela de uma taxa. Você pode no futuro, né, você não precisa carregar até o vencimento, você não precisa carregar até 2035, 2045. O Tesouro Direto ele pode recomprar a qualquer momento esse tesouro de você, né? Enfim, e você comprando hoje com uma taxa super alta, você pode depois vender antes do prazo, tá certo? Quando a taxa baixar. Imagina o seguinte, né? O que é a marcação a mercado? Né? Você pode comprar, por exemplo, títulos IPCA hoje a quase IPCA mais 7 e quando a taxa cair, você pode vender, você pode antecipar a venda dele. Por exemplo, estou em 2028, né, tá pagando hoje Tesouro IPCA mais 5 e eu tenho um vencimento em 2035 pagando IPCA mais 7. Você pode vender para o mercado, muita gente vai falar, opa, tô pegando um título bacana, tá certo? E aí você antecipa e ganha dinheiro com isso. Porque quando ele é volátil, ele é negociado todos os dias o Tesouro Direto, tá? Então hoje, um Tesouro IPCA mais 6,7, quando tiver no futuro, se tiver IPCA mais 5, ele vale mais, ele está mais valorizado, você pode antecipar ele ganhando lucro. Agora, também tem o outro lado. Caso o IPCA suba mais do que IPCA mais 7, vamos dizer IPCA mais 9, pode acontecer, você está perdendo dinheiro. Então você tem os dois lados da moeda, né? Só que quem estuda, quem acompanha a economia, se entende que IPCA mais 7, porra, cheguei praticamente no teto, se subir vai subir um pouquinho, mas daqui 2 anos a tendência é cair, comprando agora pode ganhar no futuro com a marcação ao mercado, tá? Então entenda isso, né? Você pode antecipar a venda do teu título e ganhar dinheiro com isso, caso você tenha comprado na alta e futuramente estiver na baixa, aí que você vai ganhar. Agora, uma coisa importante aqui, né? Não vá me colocar um dinheiro que você está comprometido com ele, não vá me colocar um dinheiro que você pode precisar resgatar no curto prazo para fazer esse tipo de momento, porque se você resgatar no momento que não tá legal, você vai perder dinheiro, tá certo? Então, é aquele dinheirinho que você pode deixar lá e caso o mercado realmente baixa aí o IPCA mais 5, mais 6, você ganha com isso, tá? Mas não pode ser um dinheiro que você está comprometido. Vamos fazer uma simulação aqui do Tesouro Direto, inclusive com a poupança, para você entender como a poupança realmente também é muito ruim, né? Olha lá, pegamos aqui 20 mil reais para aplicar nos próximos 20 anos, quanto você teria no final, tá? Na poupança você teria 71.200. Já no Tesouro IPCA mais 2045, 123 mil, ou seja, quase o dobro, tá? Então por isso que é importante também, se você ainda está na poupança, sai agora, começa a procurar outros títulos, até mesmo como Tesouro Direto, ou como um CDB de um outro banco pagando bem, um bom banco, né, que você vai ganhar muito mais. Mas vamos entender o que está acontecendo então, André, com os fundos imobiliários. O principal ponto é a questão da Selic em alta, como nós já contamos a historinha, né, a renda fixa pagando mais, as pessoas, os investidores, principalmente os iniciantes, saindo e vendendo a qualquer preço para migrar para a renda fixa. Isso faz com que os preços dos fundos imobiliários caiam. Agora, eu vou te contar uma historinha aqui, tá?
Dá um pulinho lá na Faria Lima, em São Paulo, vai lá pesquisar o preço de uma laje comercial. Estão super valorizadas, estão super procuradas, o mercado está em alta, né? Os aluguéis estão super caros naquela região. E aí eu vou te falar, por que que na Bolsa de Valores nós estamos encontrando os mesmos prédios muito mais baratos? Porque a Bolsa de Valores tem um movimento diferente, né? Como tem esse pânico, essa especulação, né, com o futuro da economia, a Bolsa ela já antecipa as quedas, tá certo? Mas se você for no mercado mesmo comprar uma laje comercial, um escritório comercial, você vai falar, puta, tá caro, tão valorizados, né? Então é com esse olho que eu enxergo. Pô, o mercado, bons galpões, bem localizados, estão super caros, recebendo aluguéis caríssimos. Pô, mas na Bolsa de Valores eles estão mais baratos, estão sendo vendidos muito abaixo do preço patrimonial. Então, no meu pensamento, isso é uma puta de uma oportunidade, tá? Uma outra questão que os fundos imobiliários estão apoiando também é a questão do risco de crédito. Aí nós vamos falar mais dos fundos imobiliários de papel, tá? Que no caso eles negociam o quê? Eles negociam os CRIs, são certificados recebíveis imobiliários. Eu estou emprestando meu dinheiro através de uma gestão de um fundo imobiliário para uma empresa ligada ao segmento imobiliário para construir os seus prédios, edifícios e tal. Só que essa empresa que está construindo os edifícios, se tiver um problema econômico, né, tiver um problema, ela pode não me pagar. Então esse risco de crédito também gera aí um pânico no mercado, tá? Uma outra questão, indo mais para o fundo de tijolo, é as empresas que estão locadas lá, né? Eu aluguei um escritório, eu aluguei um galpão logístico, pô, tô passando dificuldade. Por exemplo, a Casas Bahia, uma empresa que no varejo com juros altos pode ter dificuldade, né? Enfim, a empresa quebrou, tende a não pagar os aluguéis aí dos galpões logísticos que ela alugou. Os cotistas dos fundos imobiliários tendem a não receber aluguel. Então faz parte do mercado entender esses riscos, tá? E aí você vai me perguntar, mas André, então o que eu tenho que fazer nesse momento? O primeiro ponto é você analisar quais fundos imobiliários você tá. Você tem que entender, revisar a sua tese de investimento. Por que eu investi nesse fundo imobiliário? Pô, ele tem bons galpões, estão bem localizados, tem uma boa gestão, o gestor sabe para quem está alugando, são bons inquilinos, né? Ou um fundo de papel, está bem diversificado os seus CRIs, são bons pagadores no caso, não costuma ter muito problema, não estou investindo num fundo imobiliário muito arriscado, não estou investindo num fundo imobiliário com um ativo só, digamos num fundo de tijolo. Então tudo isso é bem importante, tá? Uma outra questão é a diversificação. Você investir em setores diversificados, galpões logísticos, lajes, shopping, papel, né? E com bons produtos e bem diversificados. E dentro de um fundo de tijolo, que também tem imóveis bem diversificados, em boas regiões, em boas localidades, tá? Então é muito importante. Daí você ter uma visão de longo prazo, porque quem investe em renda variável precisa ter uma visão de longo prazo. Quem investe em ações precisa ter uma visão de longo prazo. Não é do dia para a noite que você vai ver o teu investimento valorizar. Eu tenho recebido mensagem de pessoas falando, pô André, você falou para eu investir em fundo imobiliário, meu, tá tudo em queda, meu. E aí o cara não tem a visão de que tá comprando barato nesse momento para no futuro colher frutos. Porque se você tá comprando barato agora, lá no futuro a economia se ajeita, esses fundos imobiliários vão disparar para cima. Você tá comprando mais cotas agora, recebendo mais dividendos. Tenha visão de longo prazo. É assim que você vai enriquecer, tá certo? É em momentos ruins que a gente faz boas oportunidades. E é importante que você entenda que o mercado ele é cíclico. A economia brasileira uma hora vai estar boa, uma hora vai estar mal, uma hora vai estar boa, uma hora vai estar mal. Isso é histórico, desde a época de Dom Pedro I, dos índios. Então se você souber atuar na crise, e é aí que os ricos ganham dinheiro, na crise, e tiver uma visão de longo prazo, e fizer um monitoramento, um acompanhamento de carteira constante, entender o que você está fazendo, você sempre vai estar fazendo bons negócios. E aí que entra um negócio importante aqui, vou trazer até uma oportunidade para você, né? Ao entender o que são bons negócios, e aí muitas pessoas vão falar, pô André, mas eu não tenho tempo, cara, eu não consigo estudar, eu não consigo entender o que eu estou fazendo, ou eu estou 100% na poupança, já tenho um patrimônio grande, mas está tudo na poupança. Ou estou montando meu patrimônio agora, pô, estou colocando uma grana legal na Bolsa de Valores, mas eu não sei nem o que eu estou fazendo. Eu não entendo a minha carteira, eu não tenho tempo para estudar. Pô, sou engenheiro, ou sou empresário, não estou conseguindo, né, ou trabalho num banco, não estou conseguindo ter tempo para estudar. E aí vale a pena você ter o quê? Uma consultoria que vai te ajudar a aumentar o rendimento aí dos seus investimentos, tá? Eu vou deixar aqui embaixo
na descrição do vídeo, tá aí um QR Code aqui na tela também, para que você procure a consultoria da Suno. Eles podem te ajudar, eles têm inclusive até me dado muitas dicas aqui para os meus próprios fundos imobiliários, ativos no exterior. Então eles vão te ajudar a montar uma carteira bem diversificada, com bons ativos. Você vai ter certeza que vai estar em bons ativos e vai ter uma pessoa estudando por você. Você não vai precisar parar a tua vida, você vai ter mais tempo para viver a tua vida, enquanto você tem um consultor inteligente, de confiança, tomando conta do seu patrimônio, tá certo? Faz lá uma pesquisa com eles, veja quanto que eles vão te cobrar, porque numa dessas eles aumentam tanto o teu rendimento, vão te dar segurança, você vai economizar tempo, não vai ficar preocupado, vai dormir melhor, que vai valer muito a pena, tá? Então entre em contato com eles, aqui embaixo tem uma pesquisinha rápida para você preencher e eles vão entrar em contato com você. Seguindo aqui, eu quero te explicar o porquê que você comprar fundos imobiliários mais baratos é tão importante até para que você possa receber mais dividendos. Bom, para você fazer o cálculo de quanto você recebe de dividendo, vou colocar aqui na tela para você, tá? O dividend yield, ele é calculado assim: dividend yield igual a dividendos por cota dividido pelo preço da cota vezes 100, tá? Então, quando você pagar menos por cota, eu vou te provar aqui na fórmula que você vai receber mais dividendos. Por exemplo, vamos colocar aqui na tela, um dividendo mensal por cota de R$1, tá? O que significa? Se o preço da cota está em R$100 e o dividend yield for R$1, você tem 1% ao mês que você está recebendo, tá? Caso essa cota ela caia 10%, ela venha para R$90, você consegue comprar ela mais barata hoje, e o dividendo continua R$1, porque não muda. No caso, você vai ter então R$1 dividido por 90, que é o preço da cota, vezes 100, você vai começar a ganhar 1,11%. Não é mais 1%. Então você já viu que você já está ganhando 1,11%? Então veja a importância de você comprar a cota mais barata. Além de uma possível valorização no futuro, porque a cota vai se valorizar se a economia se equalizar, se os ativos foram bons, é claro, você está comprando mais barato e ainda vai receber mais dividendos. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Os fundos imobiliários estão atrativos sim. Eu estou comprando muito fundo imobiliário nessa época porque eu estou aproveitando a Black Friday dos fundos imobiliários. Eu quero saber de você, o que você está fazendo nesse momento? Você está comprando, está vendendo, está com medo, tá certo? Comenta aqui embaixo o que você está fazendo. Mas eu sim acredito que nesse momento os fundos imobiliários estão oferecendo grandes oportunidades. Claro, cuidado, fundos imobiliários com bons ativos, né, com uma boa gestão, estão muito baratos no momento. Então eu acho que a boa notícia desse momento é: podemos comprar muito fundo imobiliário barato, conseguir ganhar mais dividendos, como nós fizemos as contas aqui, e ainda ganhar com uma valorização futura, porque o mercado é cíclico e eu acredito que em algum momento o mercado, a economia brasileira vai se recuperar, tá certo? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.